Olá, bom dia. O Globo Comunidade deste domingo traz para você uma mistura diferente. Criatividade, paisagismo e literatura. Sabe por quê? Porque nós vamos falar deste livro aqui, New Brazilian Gardens, The Legacy of Burle Marx, Os Novos Jardins do Brasil, o legado de Burle Marx. E quem vai conversar com a gente sobre o livro é o autor dele, Roberto Silva. Bom dia, Roberto. Bom dia. Roberto, bom, você está aqui no Recife, daqui a pouco volta para a Inglaterra, onde mora há 14 anos. Exatamente. Mas essa história começou bem antes, no agreste do estado, em Caruaru. Exatamente. Como é que foi essa trajetória? Bem, eu sempre fui criado em fazenda. Meu pai tinha uma fazenda e eu morava em Caruaru e eu sempre ficava para lá e para cá. Eu sempre fui próximo à natureza. Era uma fazenda super bonita, com piscina, meu pai gostava de paisagismo, plantava palmeiras e eu sempre criei esse gosto pelo belo, a natureza. E daí eu decidi explorar isso e queria tomar conta da fazenda e resolvi estudar agronomia. Então, vim para Recife estudar agronomia e no final do curso eu decidi realmente que eu queria fazer paisagismo. Mas eu senti uma certa falta de cursos aqui especializados na área e eu tentei ir para o sul do país, onde fiz cursos pequenos. E daí não me satisfiz, não fiquei satisfeito e fui para a Inglaterra, que foi o país que, de uma certa maneira, eles adoram jardins, adoram paisagens. Mas muita coisa ocorreu durante esse tempo, entende? Eu aprendi muita coisa também aqui em relação a isso. Eu conheci o trabalho de Burle Marx quando eu estava no sul. Eu cheguei a trabalhar 6 meses como supervisor de áreas verdes em São Paulo, onde eu tomava conta de um corredor, que eu acho que era no ABC Paulista, que era um grande projeto de paisagismo. Eu tinha talvez uns 16 jardineiros. E eu fazia o projeto de cabeça, entende? Não tinha nada de fazer projeto de papel, porque eu não fui treinado bem para isso. Mas é exatamente essa falta de buscar conhecimento que me levou à Inglaterra e aí a explorar de uma certa maneira a técnica na área, que infelizmente é um grande problema no nosso país, né? Hoje em dia as escolas de arquitetura só têm 2 cadeiras, mas não se explora a fundo um curso de paisagismo, não se for como eu estudei. Então é uma coisa que é até polêmica, porque hoje em dia tem o agrônomo que acha que é o paisagista e quer competir com o arquiteto que acha que é a área dele. É um conflito que existe na área que, na verdade, não é um conflito que deveria existir. Porque no mundo inteiro, hoje, o paisagista pode vir de diferentes áreas. Ele pode ser um escultor, ele pode ser um artista plástico, contanto que ele gosta de trabalhar com a natureza e tem uma noção de espaço, então ele pode trabalhar com um certo estudo, com uma certa técnica, ele pode trabalhar com o paisagismo. Então, o problema é o seguinte, é trazer um curso, como eu vi aqui, é trazer um curso que realmente, como mestrado, que reúne esses profissionais de outras áreas, que às vezes você decide ser paisagista até depois de ter feito um curso, você não tem certeza do que você quer fazer e decide fazer paisagismo. Então, ter um curso, um mestrado ou um curso de pós-graduação para essas pessoas que, em um estágio mais avançado, decidiram mudar de carreira e fazer paisagismo. Então, devia ter vamos dizer assim, um curso para isso, que é uma coisa que não tem no Brasil. Como é que ocorre lá? Bem, lá tem, por exemplo, existem duas áreas. Existe a arquitetura de paisagens e existe desenhos de jardim. Seria Landscape Architecture e Garden Design. O arquiteto paisagista ele trabalha com áreas maiores, de escalas maiores e projetos de grande complexidade, como parques, jardins, projetos que existem, você tem que envolve comunidades, existe que você passa 3 anos ou 4 para desenvolver um projeto e terminá-lo. Enquanto que um projeto de jardim, que é o Garden Design, é mais orientado para um projeto pequeno, um projeto de um pátio, um projeto de uma varanda, um projeto residencial, que não existe essa complexidade. Então, esses termos não são bem divididos aqui no Brasil, entende? Então, às vezes você pega um profissional que se diz paisagista, mas ele não tem condições de fazer um trabalho de que tem uma complexidade maior. E aí o trabalho sai completamente errado, sem nenhuma
sem nenhuma estética, sem nenhum aprofundamento histórico, porque às vezes é necessário, a gente usa muito o aprofundamento histórico, de onde é que vem essa área, o que é que aconteceu a ela há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, resgatar a história e trazer pelo presente em forma de natureza, em forma de conceito. Então, uma pessoa que faz um curso pequeno de desenho de jardins, que eu fiz também, eu pode só projetar áreas residenciais pequenas, mas um arquiteto paisagista ele precisa ter uma formação de 3 ou 4 anos para exatamente se dar com todos esses problemas que existem, né? Dentro da área. Mas é necessário diferenciar para depois educar. Como essa questão, essa relação do inglês com as plantas, com a árvore, com o meio, com o paisagismo, é diferente do brasileiro? Porque o inglês ele tem, de uma maneira geral, as pessoas têm uma certa sensibilidade pela planta, né? O brasileiro tem pela planta, mas o inglês ele tem algo especial em relação à planta em si, entende? Na verdade é um país que o principal hobby deles é a jardinagem. Se você perguntar qual é o hobby do inglês, que é o jardim. Inglês tradicional. O inglês tradicional é o jardim. Então todos têm aquelas casas e todos têm aquele jardim que eles tentam fazer eles próprios às vezes. Pode ser rico, pode ser pobre. Isso é o que diferencia no Brasil, porque no Brasil as pessoas não têm muito a aproximação com a terra. Entende? Eles não vão, eles têm medo de pegar uma enxada ou pegar um podador e podar a planta. Tem que ter uma pessoa, a gente tem ainda nessa cultura, mas eles não têm essa cultura. Eles têm a cultura de ter uma pessoa que faça aquilo. Eles não têm essa cultura, eles mesmos vão e fazem. Só pessoas altamente ricas ou pessoas muito ocupadas é que realmente contrata um jardineiro para fazer isso. Na arquitetura, na moda, a gente tem muita questão das tendências. No paisagismo, a gente vai encontrar esse tipo de situação também ou não? Existe uma forma padrão, existe algo que permanece e daquilo não muda? Só vai mudando de acordo com os interesses de quem procura o serviço? Não, existem tendências. Entende? Por exemplo, existem os estilos que são clássicos, entende? Existe o estilo moderno, existe o estilo contemporâneo, existe o estilo colonial, existe o estilo... Então, esses estilos, eles sempre permanecem e eles desenvolvem de acordo com o que o mercado oferece, entende? Em termos de acessórios, de jardim, em termos de que se coloca e tal. Mas, por exemplo, a grande tendência hoje no paisagismo é a questão do ecológico. Não é só você colocar plantas e tal, é você usar uma ideia. Isso já Buller Marx falava, né, que antes de que se crie o jardim é preciso que se tenha a ideia. Muitos dos projetos dele tem um lado indígena que é bonito. Então ele vai procurar na arte uma forma de traduzir para a terra usando plantas. Então isso é um jardim instalação que foi ele que começou e que hoje está muito evoluído na Europa, está muito evoluído nos Estados Unidos e que aqui ficou um pouco parado. O jardim, por exemplo, aqui é muito ortodoxo. Ficou muito ortodoxo, que eu acho um absurdo a gente ter um paisagista como Buller Marx e as pessoas ficarem com uma certa timidez. Tem que extravasar, tem que ousar. Entende? E hoje em dia na Inglaterra, nos Estados Unidos, existem nomes de pessoas que fazem jardins conceituais, jardins que são verdadeiras obras de arte. Existe todo um conceito por detrás, existe toda uma maneira de introduzir plástico, por exemplo. Existem jardins que é só de plástico, não tem planta nenhuma, são jardins só de vidros. Como é que se cria um jardim deste, já que nossa ideia de jardim é tão associada à questão do natural, da planta? Como é possível nós concebermos isso? Um jardim inteiro em que você tem vidro como elemento, plástico como elemento, como é isso? Isso aí é o seguinte, isso faz parte, porque, por exemplo, se você for trabalhar com uma área que planta não cresce, por que você vai colocar a planta e ela morrer? Todo mundo quer colocar um verde num projeto, mas como é que você vai colocar um verde e todas as plantas vão e morrem, ou elas não sobrevivem? Então, por que não usar uma ideia, então, que pode, de uma certa maneira, imitar a planta, não usando planta de plástico,
mas usando algo abstratos, entende? Usando conceitos de escultura, com pedras e tal, fazer, por exemplo, o Jardim Zen é um jardim feito de pedras, né? Então é um jardim conceitual e não usa nenhuma planta, mas não deixa de ser um jardim. Tem a ver também com o aspecto de manutenção, porque à medida que as pessoas também fazem um jardim que usa muita planta, usa muitas árvores e tal, não tem como manter depois. Então o que acontece também nos projetos, às vezes até de bulemarks, que não são bem conservados, quando você entra nesses jardins, são verdadeiras obras de artes e usa pouquíssimas plantas e o dono não tem que cuidar, não tem que aguar, não tem, mas que existe uma ideia muito profunda atrás dele. Não é só você colocar um plástico e fazer, não. Existe, é como você estiver desenhando, vamos dizer, em um pequeno espaço, dimensões como se fossem esculturais, entende? Que também tem no meu livro. E é sobre o seu livro que a gente conversa daqui a pouco no próximo bloco.